O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento de meditação, procuremos deixar que a palavra de Deus entre em nosso coração também e transforme a nossa vida. Nós acreditamos que a Quaresma que estamos celebrando é um tempo favorável para purificar nosso coração das impurezas que foram se acumulando em nossa caminhada. A Quaresma é, portanto, um tempo para renovar nossa vida cristã. Então, a palavra central de hoje é purificar, purificação. Nós vamos perceber isso muito claramente no Evangelho. Já percebemos quando ouvimos a palavra de Jesus. Mas voltemos um pouquinho à primeira leitura, livro do Êxodo. 3 meses após a saída do Egito, o povo de Israel chegou ao Monte Sinai. E ali o Senhor Deus revelou-se e propôs aliança com o seu povo. E o sinal dessa aliança, os 10 mandamentos. Depois de ter libertado o seu povo da escravidão do Egito, queria libertá-lo também da escravidão das paixões e do pecado. Era preciso que o povo começasse uma vida nova, com Deus no coração, no dia a dia. Os mandamentos, portanto, indicavam o caminho seguro para ser o povo da aliança.
E nessa aliança, Deus sempre cumpre a sua parte. Na segunda leitura, nós ouvimos Paulo que escreve aos Coríntios. Paulo, em Corinto, tem uma missão bastante difícil, porque encontra lá uma comunidade bastante dividida, uma comunidade grande, mas também dividida. E Paulo tem a missão de pôr fim aos partidarismos que estavam presentes naquela comunidade. Então, após saudar os fiéis e dar graças por sua experiência e fé, o apóstolo Paulo convida os coríntios a superar as divisões. Era preciso deixar de lado as divisões e caminhar unidos para cumprir a missão que Jesus deixa para toda a comunidade. Paulo afirma também que a cruz de Cristo pode parecer loucura e sinal de fraqueza. Alguns poderiam pensar que Jesus não estava bem consciente quando abraça a cruz, quando vai à cruz, é levado à cruz para morrer por nossos pecados. Alguns poderiam pensar que Jesus não estava bem naquele momento, sinal de loucura e de fraqueza. Mas diz ele, Deus transformou a cruz em sabedoria e caminho de salvação. Sim, porque foi Jesus entregando-se na cruz que nos salvou, nos libertou, nos deu nova oportunidade como povo de Deus. No Evangelho nós ouvimos Jesus que se apresenta como o novo templo. O templo era um lugar muito sagrado para os judeus. Todo judeu devia ir ao templo ao menos uma vez por ano para lá oferecer sacrifícios a Deus. É claro que muita gente morava muito distante do templo e tinha que se viajar durante dias para chegar ao templo. E naquele momento não era como hoje, né? Que se aluga aí um ônibus, né? Cada um paga lá um tanto e vamos para Aparecida, viaja a noite inteira, de manhãzinha está lá, participa da missa, faz lá suas devoções e depois volta para casa. Naquele tempo as caminhadas eram muito mais difíceis, com certeza, não é? E as pessoas tinham por tradição também oferecer em sacrifício algum animal, por exemplo, né? Oferecer em sacrifício no templo. E então as pessoas não podiam levar esses animais. Como é que numa viagem longa vai levar um animal para oferecer em sacrifício? Então ali, no entorno do templo, é que os comerciantes vendiam esses animais, né? Quem tinha um pouco mais de grana comprava um animal mais valioso. Os pobrezinhos, geralmente, alguns pombinhos lá que eles compravam para oferecer em sacrifício, né? Então, estas ofertas para os sacrifícios faziam girar muito dinheiro e ao mesmo tempo provocavam abusos e exploração, né? Imagina só, a pessoa quer adquirir um animal para oferecer sacrifício, vem 3 pessoas ali para adquirir o mesmo animal. O cara vai aproveitar, né? Vai oferecer. Quem dá mais leva, né? E isso vai criando um ambiente de comércio muito forte ao redor do templo. E, inclusive, também no templo a situação fica nesse sentido. Então, a atitude de Jesus não é apenas um gesto de purificação do templo,
É o anúncio de que o antigo templo já tinha cumprido a sua função. Porque o templo não deve ser lugar de comércio. O templo deve ser lugar de encontro com o Senhor. O templo deve ser o lugar de aproximação das pessoas, irmãos e irmãs, com o Senhor. E aquele templo já não cumpria então esta função. E nesse gesto de Jesus, fica bem claro que surgirá um novo templo, lugar de presença viva de Deus. E esse novo templo é o próprio Jesus. Aquele templo, naquelas condições, daquele jeito, não servia para mais nada. Então, Jesus é o novo templo, Jesus é morada de Deus, Jesus é filho de Deus, Deus também. Então, acolher Jesus significa então que nós estamos caminhando com o Senhor. Ele está dentro de nós e nós estamos caminhando com Ele. Poderíamos então nos perguntar: qual templo que nós devemos purificar? Jesus, naquele contexto, achou que deveria então colocar ordem na casa ali, porque o templo havia desvirtuado as suas funções. E qual templo nós devemos purificar? Nosso coração deve ser um sinal de Deus para os irmãos. Se nosso coração não for sinal de Deus para os irmãos, que sentido tem nossa fé? A igreja deve ser a casa de Deus, onde as pessoas podem encontrar a libertação e a salvação que Deus oferece a todos. Igreja, morada de Deus, casa de Deus. Nós, quando comparecemos à igreja para participar de uma santa missa, a celebração de um sacramento, quando visitamos a igreja durante o dia, silenciosamente para rezar diante do Santíssimo, enfim, num contexto ou no outro, nós estamos aproximando-nos de Deus, abrindo o coração para o Senhor. Estamos valorizando a casa de Deus, que é nossa casa também, né? Jesus purificou o templo de seus profanadores e nos convida também a purificar o templo do nosso coração. Quando a gente convida, ou alguém se convida para ir à nossa casa, enfim, vai passar a noite, ou vai passar alguns dias, enfim, não é? É normal que a gente cuide, né? Prepare lá o quarto, cuide dos detalhes, para que a pessoa seja bem acolhida e sinta-se bem em nossa casa, né? Tomamos as providências para que a pessoa se sinta acolhida e se sinta bem em nossa casa. Então, é preciso também que procuremos purificar nosso coração para acolher Jesus de verdade em nossa vida e em nossa caminhada. Concluindo, a campanha da fraternidade ecumênica que estamos celebrando este ano, nos lembra que às vezes profanamos o templo sagrado pelo orgulho religioso, que levanta muros, que produz divisões. Cristo deseja uma igreja unida num só coração e numa só alma. Então é preciso que nós, como cristãos, respeitemos-nos uns aos outros. Então, do mesmo jeito que nós não gostamos de ser criticados ou zombados por outros cristãos de outras denominações, também não devemos fazer o mesmo. Se nós, como cristãos católicos, procuramos caminhar para semear a paz, fazer o bem, ajudar as pessoas,
sermos sinais de Jesus na vida das pessoas, isso também acontece com cristãos de outras denominações. Tantas e tantas pessoas de outras denominações que fazem o bem, fazem a caridade, promovem a paz, trabalham pela unidade, né? Então é importante que nós, como cristãos, não fiquemos brigando uns com os outros ou achando que um é melhor do que o outro. É importante caminharmos unidos para fazer um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais solidário, né? Só assim nosso culto será realmente agradável a Deus. Que sentido tem eu celebrar a unidade e a fé se eu fico brigando, faltando com respeito com os outros cristãos? Nenhuma igreja é perfeita, nenhum cristão é perfeito. Nós temos nossas falhas também. Apesar de nossas falhas, Deus nos ama e ama nossos irmãos também. Então, juntos, unidos, é que nós construímos um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário, mais justo, né? Eu termino realmente lembrando a visita do Papa no Iraque, né? Eu mesmo cheguei a pensar assim, mas será que é momento do Papa ir lá no Iraque, nessa situação toda aí, né? Pois é, ele está lá, semeando a palavra de Deus, anunciando Jesus, não está lá criticando ninguém, falando mal de ninguém, promovendo o diálogo, a aproximação, a paz, falando coisas importantes que todo mundo precisa ouvir, né? Então, a visita do Papa ao Iraque nesse momento significa também uma missão profética, né? Nesse contexto que estamos vivendo, a palavra do Papa é muito importante para todo mundo, não só para os cristãos lá do Iraque, não só para outras pessoas lá do Iraque, mas para o mundo inteiro. Então rezemos também pela missão do Papa no Iraque, que esta missão produza frutos de fraternidade, de fé para todas as pessoas. E nós aqui